O Aqui se Discute está no ar. Vem discutir com a gente. Tá ótimo. Eu acho que assim, a gente podia aproveitar a oportunidade para a gente falar um pouquinho, né? Eu vi você olhando aqui os cartazes, né, da CUT aí, Sim. antigos, é muita história, né? Eu acho que valeria a pena a gente discutir, no Aqui se discute, discutir um pouco o que é o movimento sindical, o que é a CUT, completando aí seus 39 anos, né? 39 anos. Já estou tentando ver aí com aquilo que você me pediu. A Vai gente, a gente precisa começar a pensar nos 40, pensar nos né? 40. Porque Vai não estar é, logo ali, né? porque um ano é um tempo muito rápido. E assim, o que eu acho interessante é que ao longo desses 39 anos, muitas lutas foram feitas. E assim, muitas pessoas se dedicaram a essa causa. Verdade. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, é graças a essas pessoas. E tem pessoas que a gente precisa rememorar. Quando falo em CUT, eu me lembro imediatamente do Rafael, né? Eu queria ele aqui também. Não tem como não lembrar do Rafael, que começou junto com a Comissão Pró Fundação, o Zé Anésio, o Valdemar Lírio, o João Coser, que foi inclusive presidente da Central, assim como o Rafael, Martim Covre, Paulo Nunes, Coutinho. né? Calma que vai não Você quer na crescer. ordem. Isso. Então, Rafael foi o primeiro? Rafael, eu acho que Rafael foi o primeiro, porque tinha uma coisa de CUT estadual e CUT regional. Eu não sei, assim, é, mensurar quem foi, se foi o Rafael, se foi o João. Bom, eu tinha chegado no Paulo Coutinho, aí o Baioco também, depois foi o Pigatti, depois do Pigatti o Nunes. Aí o Nunes fez 3 mandatos, depois do Nunes o companheiro Jacei Alves, que é rural, e depois. E agora eu. Agora você. Agora eu. É muita Né? história, 39 anos. Eu acho que tem muita coisa para discutir. Aqui se discute exatamente por isso, porque uma coisa que a gente sempre buscou na CUT foram criados alguns coletivos, né? Tinha o coletivo da mulher, e aí, à época, se brigava para garantir 30%, né, de participação das mulheres nas direções e na própria vida da central. Hoje a gente já conquistou a paridade, então é 50% homens, 50% mulheres. Aí tinha o coletivo da igualdade racial, o combate ao racismo, da juventude. E esses coletivos viraram secretarias, né? Foram tendo a devida importância. Por isso que a CUT é composta pelos vários coletivos. Hoje a gente tem coletivo de igualdade racial, coletivo da mulher trabalhadora da CUT, da juventude, aí o coletivo de relações do trabalho, o coletivo de secretários e secretárias de finanças. Então, assim, é importante que a gente fortaleça esses coletivos, porque você consegue trazer todos os segmentos para dentro da central. E por isso a central consegue ter tanta história. Amplia o debate, fortalece ali as Isso. lutas. Isso, porque não dá para você falar, por exemplo, de é, racismo sem falar na juventude negra, sem falar de mulher, porque tem mulher jovem negra. Então tá tudo. Tem, um, tem uma palavra que eu acho difícil de falar e bem interessante, é interseccionalidade, eu acho que é Caramba! isso. Quase que cai a língua para falar o negócio dele. Mas assim, é importante, a gente precisa saber fazer esses recortes. Ou pelo menos tentar aprender a fazer esses recortes. Né? Agora me fala uma coisa, Clemilde, assim, a intenção desse programa, da Rádio Triplex, né, que passa na Rádio Triplex, tem no canal do YouTube, é chegar no trabalhador, o trabalhador comum, aquele trabalhador que muitas das vezes, que é a grande maioria dos nossos trabalhadores nem sabe os direitos que eles têm, né, nem sabe a força, na verdade, que eles têm para poder mudar a realidade e tudo mais. E aí vem aquela pergunta, né, que muitos deles devem fazer. Eu sei a resposta, mas eu queria ouvir de você. Que é assim, a gente já tem o sindicato, que também já não é muito, mas para que que a gente precisa de uma central? Para que que a gente precisa da CUT? Explica para eles para que que a gente precisa de uma central. Então, porque, por exemplo, eu vou pegar aqui Vamos do meu lugar de falar de fala, casa, vamos falar né? de casa. Eu sou servidora pública, então, como servidora pública, claro, hoje aposentada, mas como servidora pública,
por determinada lógica, eu devia pensar só em servidor público, né? Isso. Eu tenho que me preocupar com a Categoria, política, né? exatamente, com a minha categoria. E só que a vida não funciona desse jeito, porque a vida não é uma ilha. Nós não somos uma ilha. O mesmo servidor público, o trabalhador do serviço público, que sou eu no caso, eu utilizo o transporte coletivo, meu filho vai para a escola, eu preciso da unidade de saúde, eu preciso da assistência de políticas públicas no meu bairro, eu preciso de drenagem, pavimentação, eu preciso de todas as políticas públicas, né, onde a gente vive. E assim o trabalhador, o metalúrgico vive num bairro, o exetista vive num bairro, o cara da construção civil vive num bairro. Então a gente faz parte da vida da cidade. E também não dá para você ser... a luta dos Correios é a mesma luta da construção civil, porque o direito que está sendo aviltado nos Correios ou nos metalúrgicos está sendo aviltado também na construção civil. Quando você faz uma reforma administrativa, desculpa, quando você faz a reforma trabalhista, ela não retira direito só de uma categoria, ela retira direito da classe trabalhadora. E é assim que a gente precisa se enxergar. A gente precisa ter esse sentimento de pertencimento. Quando as pessoas falam para mim, nossa, Clemilde, mas aquela associação dos prefeitos, como é o nome? Gente, fugiu aqui o nome dela. Fugiu, a Associação dos Prefeitos. O pessoal vai saber, depois pesquisa Depois na internet. eu vou lembrar. Até o final eu me lembro. Porque eles estão muito organizados. Tudo que um prefeito fala em um município, aqui no Espírito Santo, os prefeitos do Brasil todo, Frente Nacional dos Prefeitos. A Frente Nacional, tudo que um prefeito fala em qualquer município, todos os prefeitos falam. É contenção de gastos. Então tá, é contenção de gastos. É aqui, é no maior município de São Paulo, como é no menor município do Espírito Santo. É uma política. Aí eles estão errados? Eles não estão errados. Errados estamos nós se a gente não se organizar. A gente precisa se organizar para fazer o enfrentamento, para fazer o debate e a defesa dos nossos direitos. Então, é nesse sentido que a central é importante. Porque se a gente começa a se enxergar como classe trabalhadora, se o problema dos trabalhadores da saúde é o mesmo problema dos Correios, é óbvio que a gente sabe que todo mundo tem a sua especificidade, toda categoria tem a sua especificidade. Mas, no geral, quando o bicho pega, como diz por aí, o bambu geme, como diz o rodoviário, é nas costas dos trabalhadores, é da classe trabalhadora. O governo não vai lá, não escolhe esse trabalhador aqui, é que eu vou penalizar o outro, não. Ele penaliza todo mundo. Então, por isso a importância da central, para que a gente se enxergue enquanto um todo, para a gente não ter esse divisionismo entre nós. Privatização dos Correios. A quem interessa a privatização dos Correios? Não é a população. Verdade. Não é para os trabalhadores do Correio. Interessa para os grandes empresários que vão pegar, né, essa terceirização, parece que tudo que é público nesse país não presta. Sem contar o enorme patrimônio que a empresa tem, que vai ser entregue, estão tentando entregar de bandeja para entregar um tesouro nacional na mão de poucos. Assim como entregaram a Codesa. Isso. Né? Então, assim... Que é uma coisa que é boa para se discutir, hein? Mas a gente já, inclusive, vou fazer esse convite aqui ao vivo, que eu já falei com um companheiro lá do suporte, para a gente fazer um aqui se discute, para discutir a privatização da Codesa, que está sendo concretizada hoje. Sério? Eu não sei se vocês acompanharam, eles colocaram as faixas aí em frente ao porto, sim. Que eles estão de luto por essa atitude, infelizmente. Assim como, por exemplo, eu estava falando da importância da gente... Por exemplo, a gente comemorou recentemente a aprovação do PL 2464 do senador Fabiano Contarato, verdade, que tinha aprovado o piso dos profissionais da saúde, né? Enfermeiros, principalmente os enfermeiros, né? Principalmente enfermeiros, técnicos de enfermagem, as parteiras, né? Uhum. Enfim, que estão tentando voltar atrás. Travaram. Então, assim, estão travando e a gente precisa fazer essa defesa.
E provavelmente pela organização dos patrões, né? Eles se organizaram Com falando que certeza. vão quebrar, que não tem como, vai sucatear mais. Isso fez uma pressão e estão Mas a mexendo gente lá. sabe que essa luta é de 30 anos. Durante esses 30 anos, eles evitaram que esse projeto fosse aprovado. Agora que ele foi aprovado, qual era o outro recurso? Infelizmente, a gente tem, né, nas nossas instituições maiores, né, pessoas que prestam esse desserviço para a Desserviço. categoria, esse desserviço para a classe trabalhadora, infelizmente. Infelizmente. Mas que, assim, eu recomendo e conclamo assim, a população, os usuários do serviço de saúde que nos ajudem a fazer a defesa desses trabalhadores e trabalhadoras. Você sabe o que é você ter que trabalhar em 2, 3 hospitais para fazer uma renda, porque o que você faz em um, você não consegue sustentar a sua família? E não é porque trabalha pouco, não, porque só quem precisa da saúde e quem já teve um ente acompanhado no hospital sabe o quanto essas pessoas trabalham. Isso é o que nós chamamos de consciência de classe. É você se entender como uma classe, né? Entender É como você se enxergar pertencente, é o sentimento de pertencimento. É isso que nós precisamos ter. eu sou trabalhador da mesma forma que o enfermeiro é trabalhador, que o funcionário público, o servidor público é trabalhador. E se a gente não se unir através de E essa sindicatos defesa, centrais, assim, é lamentável. E aí a gente já teve isso em outros governos, quando fala, porque servidor público é Marajá. E a população compra esse discurso. Quem é Marajá no serviço público é da magistratura para cima. Porque mesmo o pessoal dos tribunais, da justiça, não são Marajás. Né, a fina flor, né, como eu costumo dizer, uma amiga minha estava rindo de eu falar fina flor. Mas é fina flor, porque a plebe eles nem consideram. E é essa plebe, digamos assim, que eles querem, é o chão de fábrica que que fica tem que pagar o penalizado, prazo, que o paga por preço. isso. Entendeu? A mesma coisa são, por exemplo, as pensões vitalícias das filhas de militares. Ninguém discute. Ninguém discute, mas a aposentadoria, a pensão de uma pobre coitada que o marido morreu que ganha salário mínimo, eles querem discutir, entendeu? Que foi o que aconteceu na reforma da Previdência. Então, são as várias ações que prejudicam os trabalhadores e as trabalhadoras que a gente precisa aprender a questionar. Mas a gente não pode aprender a questionar só o que está me prejudicando. A gente precisa se sentir pertencente a essa classe, entendeu? E essa é a classe trabalhadora, porque quem depende de salário para viver é um trabalhador e é uma trabalhadora, entendeu? Show de bola. 39 anos de CUT. Quando você entrou na CUT? Eu, eu entrei na CUT em 2003. 2003. 2003. 17? 17? Ah, sou Aqui, eu péssimo. faltei essa aula de matemática, tá? Mas mas enfim. tem muito 2003 eu entrei na CUT, mas eu já militava no movimentos sociais, né? Que era do movimento popular. Aí criou a CUT, depois o PT depois a CUT, e eu acabei militando em tudo, que eu venho das comunidades eclesiais de base, né? Que a gente sempre... E a gente garantiu muitas conquistas aqui no Estado, com o movimento da água, mas não foi só uma coisa dos movimentos sociais. É por isso que eu bato nessa tecla da Era importância... a famosa tia do leite, né? Exato. Lá no morro, que você falou? A gente fazia um trabalho com... A gente fundou lá a Associação de Moradores, né? Legal. Que é importantíssimo também. Era a Associação de Moradores do bairro Santa Teresa e adjacências, que pegava os vários bairros ali do entorno, Cabral, Chapada, Bananal, Santa Teresa mesmo. E aí tinha, na época, o ticket de leite, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho legal, porque cada família ganhava uma cartela, que era 50... E como tinha uma lista de espera muito grande, a gente pedia para que cada família, para ser solidária, e é disso que a gente vive. Se a gente não tiver solidariedade entre nós, ninguém vai ter por nós. Então, cada família que recebia 50 tickets, doava 2. E no final, e eram 150, e no final a gente recebia 300, né? Davam 300 tickets, e a gente contava quantas pessoas estavam na fila de espera e dividia. Caramba. Aí cada um pegava, às vezes pegava 5 tickets, eram 5 dias que os filhos iam poder tomar leite naquele mês, por conta da solidariedade dos outros, entendeu? Que legal. Então, assim,
Tá quase voltando isso, né? Que o leite tá um absurdo hoje em dia. Já passou da hora de voltar, porque, e não é só o leite, Sim. porque naquela época, óbvio que a gente sabe que é tudo muito difícil, mas teve um tempo nesse país que a gente não tinha a população em situação de rua do jeito que está hoje. Né? Em 92 eu me lembro que foi inaugurado o albergue, o abrigo para a população de rua, ali no Sambão do Povo, no Tancredão, que hoje é Centro Pop, que eles chamam. Esse abrigo tinha vaga para 35 pessoas. E a gente acolhia essas pessoas e era feito um trabalho com essas pessoas para tentar recolocá-las na família. Óbvio que tinham casos que não tinha volta, mas tinha casos que se conseguia, tinha um trabalho do serviço social, elas só dormiam lá. E aí era gratificante porque você estava vendo a necessidade das pessoas e conseguia trabalhar um pouco isso. Hoje você não tem condição, você passa lá em frente ao Centro Pop, tem depósito de gente na porta e que não são atendidas, não cabe. Entendeu? Não cabe mais lá. É muito pouco, porque tem muita gente, aumentou muito. E assim, eu acho que é importante quando a gente fala disso, ô Tony, porque, por exemplo, semana que vem o padre Kelder deve vir aqui para fazer A gente discute um pouco isso, né? Aí ele vai falar um pouco disso. Salvo engano, a população em situação de rua, em Vitória, aumentou 150%. Caramba. Entendeu? Na pandemia. 150%. Que foram aquelas pessoas que foram vítimas das MPs, das famosas MPs, que era para suspender contrato de trabalho, né? Aí suspende o contrato de trabalho da pessoa que mora de aluguel, ela vai para onde? Sim. Vai para a rua. Vai fazer o quê? Vai comer o quê? Então, são famílias que ficaram desassistidas, que ficaram desamparadas e que continuam. E que a gente precisa fazer esse debate, porque não é um problema das famílias tão somente, mas é um problema da sociedade. Porque esse é um Estado rico, esse é um país rico. A gente precisa se tocar, sabe? Precisa ter um pouquinho de empatia e se colocar no lugar dos outros. E assim, eu acho que é importante dizer assim, o papel da CUT nisso tudo, porque, querendo ou não, ela é uma instituição para voltar para o trabalho, né? Central única dos trabalhadores, mas a gente está em tudo, né? A CUT está atuando em tudo. Na pandemia mesmo, a gente foi lá... Inclusive, nós fizemos uma ação solidária, nós distribuímos mais de 1.000 cestas básicas, assim, com a parceria dos sindicatos, que também não estavam numa situação boa, mas com a contribuição desses sindicatos, a gente distribuiu mais de 1.000 cestas, contribuindo lá com a paróquia, com pessoas em situação de rua, né, que o padre que é daquela paróquia lá de Itararé, que é Madre Teresa de Calcutá, e com o Instituto Quadro de Esperança, que é ali da região do Morro do Quadro, que atende mais de 800 famílias. Então, assim, em visita lá no bairro recentemente, é um abandono de dar dó. É um abandono de dar dó. Como os nossos idosos, por exemplo, estão abandonados, como as nossas crianças estão abandonadas. E assim, aí quando falar por que a importância da central, porque a gente busca essas parcerias, a gente procura ser uma central cidadã que tenha essa compreensão de que, ao mesmo tempo que eu sou um trabalhador, o Estado tem obrigação de garantir os meus direitos. Porque eu pago meu imposto aqui nesse município, eu pago meu imposto aqui nesse estado. E aí, não é pouco não, tá, gente? Não é pouco. E assim, infelizmente, a reforma trabalhista ela fez uma crueldade com os trabalhadores e trabalhadoras. E para mim a maior delas foi deixar prevalecer o negociado sobre legislado, né? Que aí o trabalhador negocia direto com o patrão, né? Quem é o lado mais forte nessa relação. E a outra crueldade é que o grande objetivo da reforma trabalhista foi acabar com as entidades sindicais. Sim. Porque é a única ferramenta que dá voz aos trabalhadores e trabalhadoras. Ah, mas sindicato não presta. Mas quem é o sindicato? O sindicato é todos os seus trabalhadores. É o mesmo que falar que trabalhador é tudo vagabundo, porque é o discurso dos quem tem mais, né?
Sim. quer sempre rebaixar para ficar mais fácil. Eu citei a questão da CUT, da participação, porque a gente sempre ouvia, né? A CUT só lembrava, o trabalhador na sua massa ali, na sua grande maioria, só lembrava da CUT no dia 1º de maio, né? Que tinha aquelas festonas e sorteios e uma Pão e farra, circo. né? Pão e circo? Aquele pão, mais ou menos. Mas assim, mas eu acho que é importante a gente lembrar que na época ainda que tinha a reforma trabalhista, antes da reforma trabalhista, perdão, era possível se fazer esse a mais para o trabalhador, porque tinha, né? Era o próprio dinheiro do trabalhador que era Sim. revestido para o trabalhador. Né? E a CUT não é só isso. É isso que a gente veio Não, discutir. é importante dizer, assim, Tony, que a CUT, por exemplo, em 2000, a pessoa gosta de data, viu, gente? Acho que Depois foi- dessa pandemia, as datas, os números, vai Não, tudo mas embaralhando. assim, a CUT teve um projeto que eu não vou lembrar exatamente Será que está em algum desses cartazes eu aí? não vou lembrar exatamente o ano, mas era um projeto de alfabetização para adulto. Eu esqueci o nome do projeto agora, a professora Elzimar deve, se ouvir, vai me matar. E o Rafael também, porque eu não lembrei o nome. Todas as letras. Todas as letras. Projeto Todas as Letras. Que foi um projeto que alfabetizou, inclusive na minha 80. Era tipo aquele Mobral daquele... 85, 87. A gente fazia, era da Associação de Moradores, a CUT mandava material e pagava um professor que dava aula de alfabetização de jovens e adultos no bairro. Legal. A parceria era com a Associação de Moradores. É disso que eu falo. Tem um projeto novo, né, da CUT, que eu fiquei sabendo aí que vocês estão querendo implantar aqui. Qual? O que eu fui até em Brasília, eu vi lá, o Espaço do Trabalhador, se eu não me engano. Tem um nome parecido com isso. Não, o que eu tô... o Que é para aquele projeto- pessoal que faz entrega de aplicativo, tem um apoio, um ponto tá. de apoio do Isso, trabalhador, isso, um nome isso. mais ou menos assim. Eu sei que... A CUT-DF, porque o mundo do trabalho mudou muito, né? Sim. Com a uberização, aí você tem hoje os motoristas de aplicativo, entregadores de lanche, iFood. Eu já nem tô acompanhando, é o tal do trabalho, não sei se é 2.0 ou 3.0, Não, mas eu- tá assim, Então, tá? como eu já passei como eu já passei dos 50, do 5.0, é melhor eu não entrar Deixa nesse quieto. mérito. É assim, mas esses trabalhadores, eles não têm um ponto fixo. Eu fico muito, assim, às vezes me pesado. dói dizer que muitos desses trabalhadores que vão entregar a pizza na sua casa, o lanche, o franguinho que você compra, eles não podem comer aquilo, eles não têm aquilo, não têm acesso àquilo para comer. Porque não tem Levar grana. pra casa, pra família Então, deles, né? ele não tem acesso àquilo. Então, assim, a CUT pensou num espaço onde ela possa dar recepcionar, vai ter acesso ao banheiro, o que é mínimo, é o mínimo para Uma garantir mesa a dignidade. pra uma apoiar mesa pra comer. pelo menos para apoiar para comer Recarregar o celular, Isso, tomar um cafezinho, usar o banheiro. uma água. Uma água. Então, isso que a CUT-DF fez, que é uma excelente ideia que a gente pode tentar Estamos trabalhando, né? buscar alguma sorte fazer isso. Isso é ir conversando, é ir construindo. Ah, mas isso é impossível. Não, que Diz isso. que impossível é tudo que você não tentou fazer ainda, né? Isso aí. Quando você tenta, você dá um jeito de conseguir. Eu acho E super válido, hein? Vamos trabalhar para isso e o acontecer. próprio sonho da Central, né, o Tony, quem diria, na década de 80, que a gente criaria uma central que até 2008 se sustentou sem imposto sindical, que até então só tinha a CUT. A partir do imposto sindical surgiram outras centrais. A partir do reconhecimento das centrais, né? Oficialização. A oficialização das centrais, aí que entrou é que deixou de ser só a central única dos trabalhadores. E aí, assim, muitas coisas foram feitas, muitas campanhas, muitos congressos, muitas formações, Muita discussão. muitos trabalhadores, muitos homens e mulheres perderam sua vida para fazer essa luta, muitos ficaram desempregados, muitos dos nossos deixaram os filhos sem ter comida em casa para fazer essa luta.
E não Porque é a à toa. Desculpa, é que não é à toa, gente, que a bandeira da CUT é vermelha. Não é porque a gente é comunista, é pelo sangue derramado. E É não o foi, símbolo que isso tem. e não foi pouco, porque muitos trabalhadores que arrumaram, eram dirigentes sindicais à época, saíram do movimento, eles não tinham como trabalhar mais que ninguém. Eles, tipo assim, eles chamavam de, bem racista isso, né? Faziam parte de uma lista negra, Ah, né? Que não eram contratados por mais ninguém. aham. Então, assim, muitos deles, porque as pessoas não morrem só de doença, não, elas entristecem, adoecem, né? Essa tristeza, essa exclusão, isso também mata. Uhum. Isso mata as pessoas, se não mata fisicamente, mas mata psicologicamente, tira a dignidade. Porque quando você não tem trabalho, um homem desempregado, uma mulher desempregada, ele não tira só assim, o seu poder aquisitivo, ele tira a sua dignidade. Porque você Verdade. parece ser visto como o vagabundo, o que não quer trabalhar, entendeu? Então, assim, é contra essas coisas que a Central sempre lutou. E eu quero falar um pouquinho, Tony, Fale à vontade. quando você fala dos eventos, dessas coisas que... Porque o trabalhador também, ele merece e precisa de Recreação, lazer. né? Lazer. Isso Ele aí. precisa de lazer. Porque como é que você vive a sua vida toda só trabalhando, 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 morre de trabalhar e não tem direito a uma praia, porque se você vai à praia também é caro, Sim. né? Ou, não sei, Estão proibindo até farofada, leva farofa pras praias aí agora, pô. aliás, estão querendo privatizar as praias, Isso né? aí. Pelo amor de Deus. Eu fiquei sabendo que tem uma praia aí que final de semana não vai ônibus. Que o ônibus só vai pra lá pra levar as empregadas. E final de semana pobre não tem que ir lá, não. Eu fiquei sabendo, mas depois a gente fala sobre isso. Nem é um final. Acabou a praia, que era a Ilha do Boi, Sério? que o 201 fazia ponto final na Ilha do Boi. Foi feito um abaixo-assinado pela comunidade da Ilha do Boi para tirar o ônibus de lá. E tiraram. Sério? Eu não sabia, não. Não, é verdade. As Caramba. empregadas que vão para lá têm horário muito. Só chega até a Guarita. Não. Aí de lá tem que ir a pé. Que É absurdo, isso. bicho. É isso. Privatizou mesmo, né? A praia lá. Não, lá é privatizado, não tem jeito. Caramba. Será que eles pagam a taxa de marinha, pelo menos? Ah, me engano que eu gosto, né? Deixa quieto. Claro que não. Mas então, essas coisas, assim, Antônio, é a mesma coisa que a gente está vivendo agora, 2020, não dá para não falar dessas coisas. 2022, a gente tem um desafio fenomenal. Que a gente reclama, né, de tudo isso que aconteceu, a gente reclama da reforma trabalhista, a gente reclama da reforma da Previdência que tirou o direito de aposentadoria de um monte de gente. Aham. Porque eu queria ver um deputado desse aí, um juiz, viver um dia de pedreiro. Só um dia, não queria muito não, só um dia de pedreiro. Se ele tem condição de pegar uma lata de massa, subir um andaime, ou pegar a lata lá em cima que alguém issa para ele, durante um dia. Porque quem é o homem que com 65 anos vai fazer isso? Doído, né? Eu queria É só maldade. saber. Nossa, Isso muita é maldade. crueldade, Tony, isso é crueldade. Então, assim, e quem faz isso não sou eu, não é você. Aí o trabalhador, ele tem É aquela quem nunca ingenuidade. pingou um suor, né, na Isso. vida. O trabalhador, às vezes, ele tem aquela ingenuidade, não quero saber de política. Os que querem saber de política, meu amigo, não querem saber de você. É isso. Eu não quero saber de política, eu não gosto de política. Não trata-se de gostar de política, não. Trata-se de se defender. Porque quando você não tem quem te represente, aí é que você toma bolada nas costas. Hoje não tem como a gente falar, tudo envolve política e tudo envolve trabalho. Tudo, relação do trabalho. E tudo. a gente está vendo que o projeto que está aí hoje é um projeto privatista, é um projeto de morte, e a gente acompanhou isso na pandemia.
é um projeto mentiroso. O preço da gasolina não posso abaixar, não posso me interferir, de repente, pum, baixou tudo. Não podia nada. Agora, a luz abaixou, a gasolina Às abaixou. vésperas da eleição, se a eleição demorar um pouco mais um mês, daqui a pouco eles vão pagar para comprar gasolina. Entendeu? Se demorar um pouco mais. A mesma coisa é o tal do Auxílio Brasil, né? Foi para 600, né? Não, que antes... não podia de jeito nenhum. Não podia, só podia ser 200. A oposição foi lá e garantiu 600 lá da vez passada, na pandemia. Aí agora, tá cantando em verso e trova que são 600, mas só esquece de dizer, para enganar o povo, porque é um projeto eleitoreiro, e só esqueceu de dizer que quando chegar dezembro acaba. A partir de 1º de janeiro, ninguém tem auxílio nenhum mais de R$600. É isso que o povo precisa saber. Não, e ainda fez o atual presidente fez uma entrevista onde ele falou que, assim, ele foi questionado sobre isso, ele falou assim, não, que para continuar mantendo ele vai ter que vender as estatais. E aí a desculpa para poder vender as estatais. Aí vai vender as estatais, com o dia das estatais, que não pode gastar, mas ele mesmo que ele dê um jeito, ele manobra de um lado e outro e paga, uma hora vai acabar esse dia das estatais. E aí na hora que acabar, acabou de vez, acabou o país, acabou as estatais, acabou o auxílio? O auxílio, mas acabou a autonomia do Brasil, não, como é que fala? A soberania do Brasil. Aí a gente já está entregue às baratas, né? Sim, e aí, mas assim, o que só nos resta comprar apartamento aí com dinheiro vivo, só isso. Com dinheiro vivo, não pode ser. Então, mas a gente precisa, assim, o que o povo precisa pensar, os trabalhadores principalmente, conversar nas suas comunidades, nas suas igrejas, a importância de se envolver na política partidária, sim. E é se envolver na política partidária no sentido de qual é o projeto que me representa. Porque não adianta eu chamar a pessoa que defendeu o tempo todo contrário aos trabalhadores, chegar lá e votar nesse cara agora e vai continuar fazendo a mesma coisa. Entendeu? Não adianta, você não pode colocar a raposa para tomar conta de galinheiro, gente. É aquilo que a gente discutiu com a Elbe aquele dia da saúde, né? Aí. Você vai, eu vou votar num médico porque vai favorecer a saúde. Tem médicos, pode ter algum médico? Pode, mas a gente sabe que a maioria deles que estão se candidatando são ou financiados ou proprietários de grandes planos de saúde. É aquela história, tem médicos e médicos, tem mulheres e mulheres. Basta ser mulher para estar lá? Basta ser médico para representar? Não é assim. Acho que a gente precisa acompanhar a história de vida de cada um. Isso. Precisa acompanhar qual é o projeto que cada um defende e só então você vai ter certeza daquilo que você pode fazer. Isso aí. E tem um projeto nesse país que já deu certo. Já. Tem um projeto nesse país que já deu certo. A gente sabe que é possível, sim, empregada doméstica ter direito. É possível, sim, filho de trabalhador fazer uma faculdade. É possível, sim, você conhecer outros países, andar de avião, ter carro, ter móveis, ter moradia. Eu, como trabalhador de correio, você sabe qual que é o maior argumento utilizado para falar que quebraram o correio? Foi que no governo Lula, o presidente Lula assinou concedendo 30% de periculosidade ali, um adicional de risco para o trabalhador de 30%. Falaram que ia quebrar o correio, falaram que ia falir o correio, e isso foi em 2008. Nós fizemos 3 greves aquele ano. E o correio não quebrou, não faliu e continua pagando até hoje, né? Então, assim... E o Correio já foi eleita a melhor empresa pública desse país, né? Vamos combinar. No governo Lula, então, a gente chegou em... A gente sabe disso. E a gente sabe também patamares. Porque... E aí, aqui, Antônio, agora vamos... E agora, não, só um pouquinho. Você que está ouvindo aí vier com essa gracinha aí de que o Lula roubou, que a gente está pagando aí o fundo de pensão e que estamos com... que o Bolsonaro adora de falar aí que todo mundo, que os trabalhadores de Correios, carteiros, se você pegar lá o contra-cheque, vai ter o rombo no fundo de pensão... Pede para o Bolsonaro perguntar sobre a Operação Greenfield, onde eles tiraram lá o Paulo Guedes da investigação. Pergunta para o Bolsonaro sobre isso, que aquele nosso ministro da Economia é o que mais meteu a mão no fundo, em todos os fundos de pensão das estatais. Todos os fundos de pensão das estatais têm indícios de crime
Não do Paulo Guedes, mas das empresas dele, do banco dele, do BTG lá e tudo mais, tudo sendo investigado. Eles conseguem tirar ele da investigação e aí vem falar que é o PT que meteu a mão, que quebrou, que fez e aconteceu. Tem que ter sigilo de 100 anos com tudo, né? Pois é, isso aí. Então, assim, como eu estava falando, Antônio, o que é público nesse país, esse governo está dizendo que não serve. Mas não serve a quem? Né? A gente precisa aprender a fazer essas perguntas. Verdade. Porque o morador que habita lá, como o poder público gosta de dizer, acima da cota 50, né? Que mora no morrão, ele recebe carta dos Correios. Isso. Ele recebe carta dos Correios. Agora, será que terceirizando a empresa vai subir um morrão lá para entregar? A correspondência, o próprio cartão das pessoas, né? As faturas, enfim, contra-cheque. Essas coisas que precisam ser perguntadas. E a gente tem que falar isso sem preocupação, porque parece que as pessoas têm medo. Ah, não, mas eu não posso me meter nisso porque isso é política. Claro que é política, gente. No arroz que você come tem política, no colchão que você dorme tem política. Porque alguém sentou, foi para o Congresso, deliberou lá junto com outros, que em cima daquele produto ia incidir X% de imposto. E que não precisava ser tanto. Mas essa é a minha opinião. Por isso que a gente precisa debater sobre tudo. Porque a central, quando a gente se propõe, quando foi proposta a criação da central, é uma central que conseguisse agregar esses trabalhadores e trabalhadoras e fazer o debate dos direitos. Porque nós temos trabalhadores que sequer sabem que têm direito a ter direito. Né? Então, isso é muito ruim. Então, assim, por isso que eu recomendo... Ah, mas eu não gosto da direção do meu sindicato. Vai para lá. Disputa, gente. Participa, se filia. Participa, questiona e disputa, se for o caso. Disputa, toma as rédeas lá. Participa, faz o melhor. Sabe? Eu acho que quem só é criticado, quem faz. Porque se... Fácil, né? Faça, então. Faça melhor. É isso. Então, essa que eu acho que o grande desafio, a grande graça da vida é exatamente essa. Que você faça o seu melhor. Porque, às vezes, o meu melhor não é o suficiente para os outros. Então, que o outro venha e faça o seu melhor. E é isso que a gente quer que a Central seja. No próximo ano, que ela vai fazer 40 anos, que ela seja melhor. E maior. Que ela ofereça o melhor. Porque a gente tem convicção que só juntos é que nós somos fortes. Por isso que a gente fala, né? Somos fortes, somos CUT. Isso aí. Tá bom? Acho que é Show. isso. Tá bom, né? Conseguimos passar o recado, discutimos bastante coisa. Aqui a gente discute sobre um monte de coisa. Aqui se discute na Rádio Triplex. Quem está nos acompanhando aí, ó, www.radiotriplex.net. .net? .net. Agora eu fiquei perdido, acho que é .net. Mas é Rádio Triplex, né? A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está até no Spotify. Temos a doutora Elisa também, muito bom ali, falando de forma bem clara, tranquila ali, rápida, direto ali, sobre os direitos dos trabalhadores. Procura na nossa rádio, no nosso site, na nossa... E Tônia também podia fazer o seguinte, podia sugerir para as pessoas que tenham algum debate que queira fazer, ótimo, que nos procure, vamos conversar. Manda mensagem pra gente, mensagem pra gente. Tem o WhatsApp, tem no site, tem a própria CUT, pode mandar. Só sugerir. Isso aí. Tá bom? Beleza, gente? Valeu, até a próxima. Até, gente.